Queridos, era nosso planejamento falarmos nesta noite sobre o tema Os Dois Adoradores, baseado ali na parábola que Jesus contou sobre aqueles dois homens que subiram ao templo para orar, ali o fariseu, bem como o publicano. Mas Deus modificou a mensagem, e eu quero trazer uma mensagem que há exatamente 1 ano e 7 meses nós estivemos falando aqui, a igreja, sobre a luz do mundo. E numa outra oportunidade, provavelmente escola bíblica, nós estaremos trazendo a reflexão que gostaríamos de trazer nesta noite. Vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 14, 15 e 16. A você que nos acompanha através das redes sociais, o livro de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Então você pode nos acompanhar nessas leituras que faremos. Mateus capítulo 5, versículos 14, 15 e 16. E o tema da nossa reflexão para o momento é a luz do mundo. Um tema bem simples, a luz do mundo. Diz-nos aí, palavras do Senhor Jesus Cristo: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dar luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar. Santíssimo Deus, a honra pertence a Ti, Senhor, a glória, o poder, a majestade. E nós, consciente da Tua grandeza, da Tua magnitude, nós nos rendemos, nós nos prostramos diante de Ti em adoração, em louvor. E nesta hora, cônscio de que a Tua palavra é viva e eficaz, que ela cumpre o que Te apraz, suplicamos que o Senhor use deste momento e faça com que seja um expediente educativo à Tua igreja. Seja uma mensagem que venha sedimentar a fé do Teu povo. Venha, ó Deus, fazer com que haja disponibilidade, disposição do Teu povo para fazer a Tua obra. Mas que também esta mensagem toque as pessoas que ainda não reconheceram a Jesus em suas vidas como Senhor e Salvador. Que seja esta noite, seja este o momento em que eles possam se colocar à disposição de Ti, reconhecendo o seu estado de pecaminosidade, reconhecendo a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Portanto, meu Pai, usa-nos neste momento, fala através de mim, a mim mesmo, bem como a toda esta congregação. Unge-nos para recebermos o Teu recado falado nesta hora. Rogamos-te agradecidos, no precioso nome do nosso Senhor, do nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, aqui está o texto onde nós lemos Mateus capítulo 5, do 14 ao 16, e onde Jesus ele faz aí uma afirmação de suma importância, várias afirmações, mas a de maior importância que eu vejo a princípio é: vocês são a luz do mundo. Agora, cabe-nos várias perguntas neste momento, e a pergunta seria: o que trouxe a inspiração, aliás, a iluminação de Jesus naquele momento, para se referir aos seus, dizendo: olha, vocês são a luz do mundo? Poderíamos perguntar: será que estaria o Mestre sendo iluminado pelas estrelas celestes, as estrelas tão distantes? Será que estaria o Mestre falando ali baseado nas velas de cera que ali o povo simples de Jerusalém utilizava para trazer luz às suas casas? Talvez o Mestre viu ali
as chamas, né, das tochas flamegantes do exército romano, e ele se inspirou, se iluminou naquilo ali? Não. Ou pensaria ele, exatamente naquele instante, o nosso Senhor, no candeeiro que ficava ali, as 6 lâmpadas no templo ligadas dia e noite, que representava exatamente ali a adoração contínua ao Deus eterno. Candeeiro este que era abastecido por aquele óleo, aquele azeite finíssimo. Não, queridos, não. Talvez nada disso fora motivo que veio iluminar o nosso mestre a dizer aos seus: vocês são a luz do mundo. Qual era o contexto ali? Jesus acabara de trazer aquele sermão das bem-aventuranças, um sermão longo, eu creio que talvez seja o maior sermão pregado por Jesus. Mas ao término do sermão, ele se vira para os seus discípulos em especial, não mais a multidão, e ele diz: olha, vocês são a luz do mundo. Mas Senhor, depois de um discurso, uma mensagem, uma pregação tão magnífica, não há necessidade de tu dizer, porque este povo vai agora representar, este povo vai ser essa luz. Não. Ele diz: é vocês que serão esta luz. Vocês serão a luz desta multidão, ele estava dizendo. Vocês serão a luz do mundo. Queridos, mas agora a pergunta é: por que Jesus estava falando aos discípulos? Por que Jesus estava se referindo a eles? Quando nós vamos lá para João, capítulo 8, versículo 12, se o Samuel quiser nos ajudar, pode isso. Jesus, ele diz: eu sou a luz do mundo. Jesus se referindo a si, ele diz: eu sou a luz do mundo. Agora, Mateus 5,14, Jesus diz: vocês são a luz do mundo. Haveria aqui uma contradição bíblica? Não. E é muito fácil de explicar isso aí. É notório que a lua, ela traz luz à terra, em especial quando ela está ali naquela fase, né, de lua cheia, então fica algo maravilhoso. Agora, todos nós estudamos e somos sabedores que a lua não tem luz própria. Então, se ela não tem luz própria, de quem é aquela luz que ela reflete? Todos nós também estudamos, sabemos que a lua é um grande defletor da luz solar. Então, a luz solar bate na lua e a lua reflete para a terra. Nós, crentes em Cristo Jesus, em nós mesmos, nós não temos luz e nem somos luz. Mas em Cristo Jesus, nós temos a luz de Jesus e somos a luz de Jesus. Nós somos grandes defletores e refletores da luz de Jesus. Esses refletores, você pode observar aquele que está apagado, ele tem os seus LEDs no meio, pequenininho, mas ali na parte interna, ele forma um refletor das luzes dos pequenos LEDs que estão ali. Então ele não deixa que se perca luminosidade alguma. Sem aquelas paredes refletoras, a luz chegaria até nós, mas talvez um pouco fraca. Jesus sabia do seu tempo profético que estava prestes a acabar ali. E o que Jesus estava dizendo é: eu estou lançando a minha luz em vocês, para que vocês possam lançar esta luz até o mundo. Jesus sabia que o seu tempo profético estava afinando, e que nós seríamos então esses profetas que o substituiriam no serviço de apregoeiros da palavra, de mensageiro
das boas novas. Nós somos luz, queridos. Nós somos luz. E eu provo isso baseado em João 9,5, Samuel. O que Jesus diz aqui? Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus já não está mais no mundo como pessoa. Então agora nós somos a luz do mundo. Está aí, bem claro. Uma interpretação magnífica. Agora eu vou ficar inchado. Não, mas é muito simples. É a Bíblia. É a Bíblia. A igreja é a luz do mundo. Cada crente é um pequeno LED daquelas lâmpadas. Naquele refletor tem vários LEDs. Cada um de vocês é um desses pequenos fragmentos. E juntos nós, igrejas, trazemos luz a toda a face da terra. Se em um desses refletores tivesse só um pequeno LEDzinho, ele não teria muito efeito de luminosidade nesse ambiente. Mas quando nós juntamos a minha luz com a sua luz, nós trazemos luz a toda a face da terra. Então é a igreja, irmãos, é a igreja. Não podemos esperar que o governo, não podemos esperar que as ONGs, não podemos esperar que qualquer outra instituição possa ser luz. É a igreja. Por isso Jesus disse ali, se nós não formos esta luz, não formos esse apregoeiro, as pedras clamariam. Não podemos esperar de nenhum outro. Se eu não fizer a minha parte, como luz, nenhum outro fará. Se você não fizer a sua parte como luz, nenhum outro fará. Nenhum outro, irmãos. Cada LED que vai se apagando, vai trazendo deficiência de luminosidade. Assim é a igreja. Cada crente que se omite em trabalhar, cada crente que se omite em ser luz, ele enfraquece um pouco a igreja. E cada vez que o número de crentes vai se tornando ineficaz, a igreja vai enfraquecendo. E eu não posso reclamar da igreja se eu não estou desenvolvendo a minha função de luz. Eu sou um pequeno responsável. Você é um outro pequeno responsável. E assim nós tornamos fragilidade à igreja de Cristo Jesus. Certamente, irmãos, que às vezes nós pensamos assim, mas quem sou eu? Sou um crente tão fraquinho. Mas vamos pensar nessa seguinte ilustração. Uma vela, uma pequena vela acesa na sua mão, muitas vezes ela tem o poder de iluminação muito maior do que todas as estrelas do universo. Pegue uma vela em um céu estrelado. A sua vela tem mais poder de iluminação do que todas as estrelas. Então você é este poder. Você é esta capacidade que Deus diz que você é. Uma outra questão é que o mundo, em nenhum momento a Bíblia diz que o mundo é luz, ou que ele tem luz. Não. O mundo não tem, o mundo não é luz, é a igreja. É a igreja que tem que ditar os ditames do mundo, não o mundo ditando as regras à igreja. Veja o que diz Gênesis, capítulo 1, do versículo 2 ao 4. Podemos trazer isso como ilustração. Podemos trazer. Olha o texto de Gênesis 1, 2 a 4. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus
se movia sobre a face das águas. A princípio, quando Deus foi criar este mundo, era um mundo informe, não havia forma, somente água e escuridão. O Espírito de Deus planava, ele pairava sobre as águas na escuridão. Deus quis fazer a coisa diferente. Assim seria este mundo sem a igreja. Ele seria sem forma, seria sem luz, sem a presença ativa do Deus eterno através do Espírito Santo. Mas o versículo seguinte nos diz, 3, disse Deus, haja crentes, e crentes ouve. E crentes ouve. Já pensou o mundo sem Deus? O mundo sem a igreja? E aí o versículo 4, Deus viu que a luz era boa e separou a igreja do mundo. A igreja ficou num patamar superior. Pastor, e esse texto está dizendo isso mesmo? É uma interpretação comparativa que eu faço nesta hora. Claro que o texto não está se referindo diretamente a isto. Eu quero apenas trazer à mente dos irmãos aquela mente de criança que começa a voar. Então é assim, irmãos. Entenda isso, que Deus até nos separou do mundo, dizendo, vocês estarão num patamar superior. Porque o próprio texto diz que não se acende uma vela, vamos estar falando sobre isso, e coloca um vaso em cima da vela. Não tem sentido. Não tem sentido. Ele diz, olha, se acende o candeeiro, a lamparina, a vela, e se coloca no velador, ou seja, a parte mais alta para que possa trazer luz ao ambiente. A igreja é top de linha. A igreja, irmãos, ela está acima de toda e qualquer instituição organizacional. Ela é superior. O próprio Jesus diz que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja, porque a igreja é luz. É luz. Você não consegue olhar diretamente para um desses refletores durante 1 minuto. Você não vai aguentar. Você não vai aguentar. Então, o natural é a escuridão. A luz é o agente modificador. No mundo, o natural é exatamente o que nós vemos: corrupção, infidelidade, pecado. Mas a igreja é exatamente esse agente modificador que chega no mundo e transforma injustiça em justiça, em corrupção em incorrupção, pecado em santidade. Não podemos esperar de nenhuma outra instituição, porque lá o natural são trevas. E as trevas, elas trazem medo. Quando você vai num ambiente que ele está em trevas, você tem medo de fazer aquele percurso. Mas quando a luz chega, então traz segurança. Segurança. E a igreja é isso. Os biólogos, eles dizem que a zebra, ela é, que cor? Vocês sabem a cor da zebra? E agora? Você esqueceu a aula de biologia?
pois a zebra é preta. Quando ela já está prestes a nascer, aí é que forma as listas brancas. Depois você dá uma olhadinha, ver se eu estou mentindo ou não. Okay? Então o natural dela é preta, escura. Mas aí nasce as listas brancas quando ela já está prestes a nascer. Assim é o mundo. O mundo, para nascer para Jesus, tem que aparecer ali a luz. A luz, irmãos. Nós somos. Então essa luz sou eu, é você, é a coletividade, é o grupamento chamado igreja. Não esqueça isso. Agora, o que acontece é que às vezes nós nos sentimos inferior às trevas. Sentimos-nos intimidados diante das trevas. Não, nós temos que intimidar as trevas e não sermos intimidados. Quando Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão à igreja, observe a ilustração. Jesus está dizendo que há uma grande porta ali forte, e a igreja metendo os pés naquela porta, pá, até aquela porta cair. É a igreja invadindo o inferno e tirando as almas do inferno. Não é o inferno batendo nas portas da igreja, não. Ali para as bandas de Santa Catarina, agora começou esse negócio aí de petista invadir igrejas, né? Vem para cá, para a primeira igreja, para ver o que é que vai acontecer. O presidente da igreja sou eu, quem vai preso sou eu. Pode descer o sarrafo. A turma lá de fora pode descer o sarrafo e ir para casa e eu fico aqui. Invadir a igreja? Que molecagem é essa? É a igreja que invade. O inferno não é o inferno invadindo a igreja, não. Aqui não vai rolar esse negócio, não. Pode saber logo disso. Essa mensagem vai correr. Aqui não tem esse negócio, não. Aqui é para entrar e para adorar a Deus. Aqui tem uma turma preparada para adorar e também para bater em gente sem vergonha. Começa pelo pastor. Então vamos continuar a mensagem. Deixa rolar. Agora, uma outra questão, irmãos, é qual a finalidade da luz neste mundo? Pastor, mas nós já falamos, qual a finalidade da luz neste mundo? É muito simples. Qual é a finalidade da luz? Qual é a função principal de uma luz? Iluminar. Qualquer criança responderia isso. Então está fácil. Qual é a sua função no mundo? Iluminar. E quando se ilumina, o que é que se faz? Expulsa a escuridão. Não tem como ao mesmo tempo você ligar uma luz e a escuridão ficar. Ligou a luz, a escuridão vai embora. Ela vai embora. Então, onde nós chegarmos com a mensagem salvífica, transformadora, ali trará luz à vida daquelas pessoas. Como já disse na oração, a palavra de Deus, ela cumpre aquilo que apraz os desejos de Deus. Ela cumpre. Eu trabalhei bastante com plantação de igreja, congregação. E nós chegamos naquele ambiente, começamos a pregar. E almejamos alcançar determinadas pessoas. E Deus manda exatamente o contrário. Aquelas pessoas que nós estávamos focando, Deus manda exatamente pessoas que nós nem imaginávamos. E começa a crescer. Vem um, vem dois, vem três. Daqui a pouco tem 100, 120. Por quê? Porque chegou a luz, chegou a palavra,
que é o agente modificador do ambiente em trevas. É isso, queridos. E aí você vai ver bandidos se convertendo. Você vai ver prostitutas recebendo a fé. Você vai ver desprovidos de bens, de justiça e tudo mais, sendo agora restaurados pelo poder do Espírito. É a luz que está em nós. Então esta é a finalidade da luz do mundo. A igreja é esta luz que ilumina e que direciona o mundo, não é o mundo que direciona a igreja. Então o crente, além dele ser esse agente que ilumina, ele direciona o caminho. Nos diz aqui o versículo 14 e 15. Vamos aí, Samuel? Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Olha, eu estive na cidade de Assunção do Piauí, 300 quilômetros aqui de Teresina, né? Ali, Campo Maior, você entra à direita e vai. É uma cidade construída num vale. São Miguel do Tapuio também é construído num vale. Mas Assunção é interessante. Na entrada, que só tem uma principal, quem vai, né? Você entra e a cidade vai todo o tempo descendo. Descendo, descendo, descendo. É num vale. Então é uma cidade fácil de se esconder. Mas o que é que ele diz? Uma cidade edificada sobre um monte, sobre uma rocha, sobre uma montanha. Não tem como esconder. Ela vai estar visível a quem estiver no seu sopé, ou quem estiver em uma altura superior. Assim ele diz, são vocês crentes. Não há como esconder a identidade espiritual de vocês, porque é a mesma minha identidade. E o crente em Cristo Jesus, mesmo ele chegando num ambiente, e ele não chegando soltando foguete, eu sou crente, mesmo no seu silêncio, logo vão perceber, dizer, rapaz, esse camarada é estranho. Pai, tu é crente, não é? Sou. Vai se perceber. Se o camarada ele está em um determinado lugar por dias, semana, e ninguém detectou que ele é um crente, é bom ele rever, tá, essa cristandade dele. Tem alguma coisa errada. É um refletor apagado, igual aquele ali, ó, sem função. Esse aqui tem função. Aquele ali está sem função. Pode pegá-lo e jogar fora. Mateus 3,10, Jesus diz que toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada no fogo. Olha aí, Mateus 10. Eis que o machado já está posto, ó, a raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não dar bom fruto, será cortada e lançada fora. O crente na igreja, ou em qualquer lugar que ele esteja, que ele não faz a sua função de luz, para que ser crente? Atrapalhando a vida da igreja, porque aí o pastor tem que ir visitar. E são as pessoas que mais precisam de visita, né? Aí tem que estar resolvendo o problema dele, porque ele só vive com problema. É com problema na família, é problema de o quê? É até de saúde. A bicha está tão bagunçado que até só vive doente. Isso atrapalha a vida da igreja. Agora o crente animado, ele tem problema do mesmo jeito, mas ele nem percebe. Ele é igual um trator. Ele não atrapalha, ele ajuda. Então, queridos, para que serve aquele refletor ali? Até parece que foi de propósito, né? Mas faz dias que ele está ali. Não serve para nada.
Ali não é um objeto de decoração. Se tirar ele dali, não vai fazer e vai até ajudar, porque ali é um peso a mais a estrutura da coluna. Agora, aquele ali não pode tirar. Não pode, ele está exercendo, sendo útil. Então, os primeiros exemplos aqui, Jesus diz: olha, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Você é crente, você é uma cidade edificada no monte. Geralmente o monte, ele é composto por rocha. Você está edificado ali, ó. Ele diz também: não se pode acender. Vamos voltar lá ao 14:15, Daniel, Samuel. Também ninguém acende uma lâmpada, uma vela, um candeeiro, uma lamparina e coloca debaixo de uma vasilha. Que loucura é essa, gente? Que loucura é essa? Acender uma vela e coloca debaixo de uma vasilha, que loucura! Não! Nós vamos colocar esta vela no lugar mais alto, mais estratégico, para que possa trazer luz a todo o ambiente, é o que ele está dizendo. É a nossa finalidade. Onde você foi posto? O Alex é professor. Ele tem acesso a muitas pessoas. Você está entendendo o que é que ele tem que fazer? Ser luz. Eu sou enfermeira. Você tem acesso a muitas pessoas. Você foi posto ali, não foi meramente para estar fazendo curativo, não. Eu sou policial. Não foi só para estar correndo atrás de bandido, não. Antes de meter a algema no bandido, lança-lhe o evangelho para ele. Para os companheiros de farda de caserna. Ou seja, você entendeu a coisa? Onde você foi posto é o velador. É o ponto estratégico para você trazer luz, emitir luz. Você trabalha no escritório, é ali o seu velador. Deu para captar a mensagem? É ali o seu lugar, o seu patamar, onde você vai emitir a luz. Mas o que é que nós fazemos? Deus me colocou ali naquela posição de luz, e eu simplesmente me encolho, jogo uma vasilha por cima de mim. Não é assim. Não é assim. Aquela função, aquele local ali não foi só para a gente ganhar dinheiro, não. Foi também para sermos luz. Sermos luz. O primeiro exemplo que ele usa aqui, né, que é da cidade edificada, é algo impossível. Não tem como fazer. Já o segundo exemplo, que é a questão aí da vela, não faz sentido. Então não faz sentido o crente não exercer a sua função, e ao mesmo tempo é impossível ele não ser visto como crente. É lógico, é lógico. Iluminar o mundo tem um objetivo. O versículo 16, Samuel, na sequência aí, nós lemos só até o 15, 16, ao 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens,
para que vejam suas boas obras e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Então, o objetivo de Jesus é que o mundo glorifique a Deus através de nós. Que exemplo eu, como crente, tenho sido para as pessoas que me circundam, para a minha família, para os meus vizinhos, para os meus colegas de trabalho ou de classe de aula. Como eu sou visto? É um crente velho. Ou, geralmente, o irmão. Quando eles dizem o irmão, é um termo, de ok. Mas, tem um crentezinho ali. Opa! Como meus vizinhos me veem? Como os seus vizinhos veem você? Como um crente? Tem um outro lado, se é bom dizer. Muitas vezes as pessoas criticam um crente porque ele prega o evangelho e eles acham antipático. Só um rapaz, o irmão, já vi falar de novo do evangelho. Opa, então é positivo. Então é positivo. Se eles nos odeiam, João capítulo 16, porque nós transmitimos a luz de Cristo, ponto positivo para nós. Agora, se é por causa do mau testemunho, ponto negativo. Como estamos sendo vistos? Será que, se dependesse do nosso exemplo, os nossos conhecidos e colegas aceitariam a fé? Pensemos nisso. Pensemos nisso. Era para sermos luz. Mas muitas vezes estamos sendo apenas a carcaça do refletor. Sem luz, só a carcaça. Pois bem, quando as luzes da cidade eram ligadas manualmente, porque no passado, bem no passado, antes da invenção da transmissão elétrica através de cabos para iluminar a cidade, as cidades eram postas candeeiros e havia aquela pessoa paga que uma determinada hora, já próximo a escurecer, ele saía na cidade com uma espécie de escada, botava ali e acendia aquele candeeiro. Abastecia o candeeiro e acendia. E ele saía percorrendo ali as cidades que eram pequenas, né? Para hoje seria um vilarejo, coisas dessa natureza. E um certo homem desenvolvendo aí essa função, ele foi interrogado ali por um visitante que ali chegava e vendo ele, e disse: o que você está fazendo com esta escada e esta lata de óleo, de azeite? Ele diz: foi a frase dele, eu estou espancando as trevas. Eu estou espancando as trevas. E quando nós utilizamos esta maravilha que nós temos, que é de ser luz do mundo, às vezes até mesmo sem falar, só a nossa maneira de agir faz com que as pessoas desejem ser semelhante a nós. E observe, volto a dizer, já disse centenas de vezes, todo ser humano, ele é um psicólogo em potencial. Nisso, nós estamos sempre sendo observados. A maneira como vestimos, a maneira como nós sentamos, a maneira como nós falamos, elas podem trazer uma iluminação às pessoas, de modo que elas querem ser semelhantes a nós, ou haverá um repúdio
em que as pessoas não desejam ser semelhante a nós. Só que nós, muitas vezes, não observamos, ou não somos cientes desta verdade, e passamos a proceder como tolos. E às vezes, naquela sociedade que estamos inseridas, seja a sociedade da nossa vizinhança, da nossa própria família, nós somos meramente suportados. Mas há pessoas que elas são tão admiradas que todos querem ter a presença dela ali. E quando ela chega no ambiente, só a chegada dela já transmite alegria. Note que em todos os momentos, em todos os lugares, você está sempre sendo observado, observada, sempre. Então, esta observação que o povo faz, a mim e a você, eles vão dizer: rapaz, quando eu for ser um crente, eu quero ser um crente igual a ele. Ou então eles vão dizer: para ser crente igual esse aí, que tipo de luz temos nós sido em cada sociedade que estamos inseridos? Então, irmãos, estamos espancando as trevas ou estamos tirando o combustível da luz para darmos prioridade às trevas, darmos mais força às trevas? E por último, como transmitir a luz ao mundo? Como transmitir a luz ao mundo? Mais uma vez, o versículo 16, Samuel. Note que o versículo 16: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, assim como. Implica dizer que Jesus, ele deu o padrão, ele deu o modelo, ele deu a fórmula, ele deu a maneira de agir. Sim, exatamente. Como? Tornando exatamente Cristo como modelo por excelência da nossa vida. Nós devemos cultivar uma vida em que de fato as pessoas possam ver e dizer: um representante de Cristo. Tem a ver com Cristo. Justiça. Temos que aplicar a justiça. Às vezes, nós achamos que somos justos. Essa filmagem aqui, ela prende muita gente, ela amarra, mas tem que ser, né? Nós achamos, o indivíduo, a diária daquele profissional, estão se pagando aí, vamos pensar, 120, 130 reais. Mas ele está passando fome, ele está necessitado. Aí eu contrato. Mas aí eu digo: olha, eu te pago 60 reais a diária. Ele aceita, porque ele está passando fome. 60 reais vai dar para ele comprar uma carne, alguma coisa ali e levar para a família. Mas ele sabe que não é justo. E eu sei que não é justo, eu estou explorando. Mas eu te paguei. Mas você foi injusto. Que ele vale, o trabalho dele, 120, 130 reais. Me veio aqui algo na mente, mas eu não vou falar. Então até nisso, às vezes nós estamos sendo injustos e não percebemos. Geralmente quando eu vou fechar um negócio, contratar alguém para fazer um serviço, eu sempre pergunto: mas está bom para você? Tá. O Júnior prestou o serviço agora, e ele deu um valor lá, ele cobrou.
Rapaz, será que é esse valor mesmo? Eu achei pouco, mas ele é profissional e ele cobrou. Instalação, desinstalou e instalou um ar-condicionado, ele cobrou R$ 400. Não, pastor, mas esse preço. Não, mas é porque lá é mais complicado, né? Tem que acessar, subir e tal. Não. Então tem que ver isso. Eu creio num seguinte princípio. A minha mãe dizia, na ignorância dela, mas, nota 10, quer dizer, meu filho, nunca tente tirar de alguém. Porque quando você tira de alguém, Deus depois tira de você em dobro. Se é verdade, eu não sei. Eu sei que eu aplico esse princípio à minha vida. Às vezes, estamos sendo injustos. E aquela pessoa, ela vai sair pensando de nós negativamente. Rapaz, aquele crente ali é muito ladrão. Ele diz logo essa frase, ladrão. Injusto. As pessoas nos observam. O único Cristo capaz de impressionar a humanidade não é aquele Cristo que foi morto há 2000 anos atrás, não, queridos. O único Cristo capaz de transformar, capaz de impressionar a humanidade, é o Cristo que nós transmitimos. É por isso que Jesus disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, eu vou partir, vocês serão a luz do mundo. Então, quando eu vivo a vida de Cristo, as pessoas pensam naquele Cristo e não em mim. Sadhguru Sundar Singh, que foi um missionário, ele era indiano, e ele morreu no ano de 1929, ele diz o seguinte, que ele chegou numa aldeia ali, e ele estava pregando sobre o Evangelho, e aí o pessoal da aldeia, ele pregando, falando de Jesus, e o pessoal disse: olha, ele passou por aqui, esse Jesus que você prega. Aí ele ficou: mas como Jesus passou por aqui? E ele depois foi estudar, foi pesquisar o que foi que aconteceu. É porque naquela aldeia passou um missionário ali bem antes. E aquele missionário, ele teve uma influência tão grande sobre aquele povo, que quando Sadhguru Sundar Singh pregou, o povo disse: ah, então foi aquele homem, Jesus era aquele homem que passou aqui. E ele relata, ele faz esse relato. Então, se de fato nós formos esta luz, nós seremos esse Cristo que vai trazer luz à terra. À noite nós não vemos o sol, mas somos abençoados pela luz do sol que bate na lua e ilumina a terra. O povo será abençoado pela luz de Cristo refletida em cada um de nós. Jesus poderia vir a este mundo e com um milagre, com uma palavra, converter todo este mundo. Mas ele diz: olha, eu vou sair de cena, porque vocês é que vão fazer esse trabalho. Somos autênticos representantes de Cristo Jesus nesta terra. Cada um de nós, entenda o que eu vou dizer, cada um de nós somos, neste aspecto, um Cristo. Pastor, você está falando uma heresia? Não, estou dizendo que nós somos representantes. O representante é um embaixador que representa aquele que o comissionou. Entendeu? Não vá dizendo que eu estou sendo herético. Somos embaixadores de Cristo, representantes diretos de Cristo. Então, representamos a própria pessoa de Cristo. Queridos, Romanos 12, 2, o texto ele vai dizer, claro, que nós não devemos entrar na forma do mundo, mas sede transformados. Romanos 12, 2 é o que diz isso.
O mundo é que tem que entrar na forma da igreja. Não a igreja entrar na forma do mundo. E Efésios 2:10, ele diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para fazermos as boas obras, que lá no capítulo 15, cobra de nós. No versículo 15 de Mateus 5. Fomos criados. Cristo chamou João Pedro, venha cá, vou lapidar você, faça boas obras. Araújo, venha cá, vou lapidar você, faça boas obras. Foi para isso. E lá, no versículo 15 diz, Pai, aí o 16 vai dizer que os homens, eles vão glorificar a Deus por essas boas obras, que a luz promove a eles. É isso. Versículo 14 diz, vós sois luz do mundo. Para finalizar, para concluir, então eu trago esta conclusiva, portanto, aquele que um dia foi chamado das trevas para a luz, ou seja, deixado a vida de pecado, agora deve deixar esta luz brilhar através da sua vida. Não mais as trevas do pecado. E nós devemos deixar para que outros também, igual o que nós éramos, possam ser contagiados por esta luz. E ser o que agora nós somos em Cristo Jesus. É dizermos, eu era como você, e você poderá ser como eu sou. Pastor, mas isso é pesado. Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. É pesado, não é? Dizer para alguém, pecador, olha, um dia eu fui o que você é hoje, mas você poderá ser o que eu sou hoje. Você está se exaltando? Não. Você está dizendo que um dia foi pecador igual a ele, e que hoje é um redimido em Cristo Jesus, e Jesus quer fazer a mesma coisa com ele, redimi-lo. Então, queridos, nesta pegada, nós fomos beneficiados. Isso equivale a dizer que, quando um crente não prega o Evangelho, ele deixa de cumprir o propósito para o qual foi chamado por Deus. A isto, a palavra de Deus chama de desobediência. Você contrata um funcionário para uma determinada função, e se ele não executa a função, ele está sendo desobediente ao contrato. E o que você faz? O demite. Queremos ser demitidos? Não, queremos continuar. Então vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Não vou citar nome. Conheci um crente, não vou citar muitos detalhes, gostava muito daquela pessoa, um bom número de irmãos aqui na igreja conheceu, mas ele deixou de fazer a função dele. E uma vez eu ouvi da boca dele valorizando os seus colegas de faculdade como melhores do que os crentes da igreja. E aquela pessoa morreu cedo. Cedo. Morreu jovem. E aquilo nunca saiu da minha mente. Que ele partiu deste mundo fora de tempo. Fora de tempo. Jogador de bola, cara atleta, com bastante saúde. Partiu fora do tempo.
Sabe por quê? Na minha crença, pode ser que eu esteja errado, não cumpria mais a tarefa para a qual ele fora convocado. Lá no sítio Spiegel, nós vamos fazer um replantio de caju, bem como também no Recanto da PIB. Por quê? Porque os cajueiros que agora tem, já são velhos demais, já não estão cumprindo a sua função de produção. Vamos cortá-los. Eis que já está posto, Mateus 3,10, o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, será cortada e lançada no fogo. Vamos produzir, irmãos. Ninguém aqui é velho que não possa produzir. Seja exemplo, fale de Jesus, convide pessoas. Não vamos abraçar esta salvação só para nós, vamos fazer com que esta salvação alcance os outros. Que os outros sejam beneficiados com esse Jesus que tanto amamos. Há pessoas que ela é privilegiada por um conhecimento e ela tende a ficar para si esse conhecimento. Eu já penso diferente. Todo e qualquer conhecimento deve ser expandido para benefício dos outros. Vamos expandir o conhecimento do Evangelho. Vamos brilhar mais e mais sobre o mundo. Que Deus nos abençoe grandemente. E que a nossa luz, que estava só um foquitezinho, né, possa agora ser um refletor aí de 1000 watts. Ninguém consegue nem olhar. Igual Moisés quando descia do monte. A glória de Deus era tão grande no rosto de Moisés que o povo não conseguia olhar. Moisés vinha ali com um refletor de 10.000 watts. É como se fosse um refletor no rosto de Moisés. O povo não conseguia ver. Que assim seja e amém. Agora, meu querido, você que está aqui nesta noite é nosso convidado, que ainda não recebeu Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Ou talvez você até um dia tenha servido a Cristo, mas hoje encontra-se distanciado dele. Eu convido a você para nesta hora tomar a posição de dizer para Jesus: Senhor, eu também quero ser a luz do mundo. Senhor, toca na minha vida, me faz nesta hora crer no teu nome, Senhor. Eu quero ser um crente fiel, eu quero ser um crente verdadeiro. Sabe, se você quiser fazer isso, é simples. Você vai, apenas levantar um de seus braços, até que eu veja. Graças a Deus. A igreja está orando. Graças a Deus. E a segunda pessoa, se você já serviu ao Senhor e está voltando, pode fazer isso. Se você nunca serviu e quer servir a partir de agora, faça isso. A igreja está orando por você. Onde está a segunda pessoa que quer fazer isso? Você vai levantar o seu braço até que eu veja. E nesse simples gesto você vai estar dizendo: pastor, eu estou recebendo Jesus na minha vida. Estou entregando a minha vida para Jesus. Onde está a segunda pessoa? Você vai levantar o seu braço até que eu possa ver. Onde está a segunda pessoa que quer fazer isso? A palavra de Deus, ela diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Jesus convidando. Será possível que neste mundo que você está vivendo, você não está cansado deste mundo? Que este mundo pode oferecer para você de bom? Nada. Então eu pergunto, neste momento, aborreça o mundo, deixe o mundo para trás e receba Jesus
na tua vida. Onde está a segunda pessoa? Não tenha vergonha, não tenha medo. Não deixe que nada intimide você. Há mais alguém? Se não há, eu não quero insistir com você. Que Deus te abençoe, dê-te mais oportunidade de ouvir do Evangelho, e que em uma dessas oportunidades você possa confirmar sua fé publicamente, recebendo Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Meu irmão, eu quero orar por você que levantou a mão. Você pode vir aqui? Você entendeu a mensagem, meu irmão? Você está aceitando Jesus como Salvador? Sim. O nome do irmão? Paulo? Paulo. Isso. Você é casado, solteiro? Separado no momento, mas estou conversando para voltar. Certo. Aqui uma célula de homens aqui para... Paulo, nossa igreja, ela trabalha com células, Paulo. O que são células? Nossa igreja ela é fragmentada em grupos de homens, mulheres, casais. Então esta célula ela vai lhe ajudar, vai lhe visitar, vai lhe dar um apoio nesta hora espiritual, moral e tudo que for aí dentro do alcance da célula, viu? Então eles vão pegar o seu endereço tudo direitinho, acertar com você aí uma hora para... Então, queridos, Paulo está aqui, né? E ele está dizendo ok para Jesus. Então, eu pediria que você colocasse em pé e abençoasse o Paulo, a vida dele nesta hora. Ore fervorosamente, entregue a vida dele, a vida... Mauro, né? Pela vida do Mauro, sua família. Então que Deus esteja abençoando a vida do Mauro nesta hora. Levante sua mão. Senhor nosso Deus, aqui está Mauro, Senhor, que diante de Ti, diante da Tua igreja, diante dos santos anjos, ele confessa que está retornando a Cristo Jesus, colocando a direção da sua vida aos teus cuidados, Senhor. E neste momento, eu, bem como toda a tua igreja presente, nós levantamos as nossas mãos na atitude de, em teu nome, abençoar o Mauro grandemente, Senhor. Que a partir de agora, todas as incertezas, tudo aquilo que não condiz com a vontade do Senhor para a vida do Mauro, seja desfeito, repreendida no nome poderoso de Cristo Jesus. E nós neste mesmo nome de Cristo, decretamos sobre a vida dele, sobre a vida da sua família, sobre tudo aquilo que está na gerência dele, decretamos bênção oriunda dos altos céus. Agora, ó Deus, que ele encontre repouso nesta igreja, que ele encontre um ombro amigo para ajudá-lo nesta nova jornada, que em tudo ele seja mais do que vencedores, pois assim nós oramos, abençoando no nome de Cristo Jesus, amém e amém. Então, meu querido, Deus abençoe. Os irmãos vão pegar aí o nome de você, endereço, ok? Para lhe ajudar nessa nova jornada.